Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, mais um conteúdo se encerrou e como eu havia proposto, essa semana a gente vai fazer uma atividade avaliativa, certo? Vou falar um pouquinho sobre esse último conteúdo, então, a vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil, que eu particularmente prefiro chamar como fuga, certo? Da família real. Por que isso? Vamos voltar um pouquinho no conteúdo anterior, que a gente vai entender toda essa questão. Lembram que o Napoleão Bonaparte ele impôs o bloqueio continental para a Inglaterra porque ele tinha tentado invadir, mas a Inglaterra, como sendo uma ilha, não tinha como ele invadir uma ilha que tem o título de melhor marinha do planeta. Então o que ele fez? Ele impôs um bloqueio continental. Nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra. Portugal não rompeu com esse bloqueio, não cumpriu com o bloqueio. E com isso, Napoleão invadiu Portugal. Mas o príncipe Dom João, que não era bobo nem nada, não ia ficar lá esperando o Napoleão chegar com todo sua força militar para perder, né? O que ele faz? Ele foge para o Brasil, com cerca de 10 a 15 mil pessoas com ele. Chegando no Brasil, o que acontece? Ele vai mudar, ele vai revolucionar a cidade do Rio de Janeiro, tá? Ele vai mudar a própria urbanização da cidade, ampliando as ruas, mudando a questão da arquitetura, as janelas começaram a ter vidro para a claridade entrar, coisa que até então não existia. As famílias, por influência inglesa, começam a comer com garfo e faca, coisa que também não existia. E uma série de melhorias vai acontecendo na cidade e muitas alianças vão sendo feitas com as elites que aqui residiam, com as elites principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que eram essas alianças? Questões de comércio mesmo, sabe? De mercadorias, de cavalos e jumentos e alianças de casamento. O próprio Dom João ele arranjava casamentos com herdeiros dessas famílias de elite e os seus empregados ou as pessoas próximas a ele. E foi acontecendo um movimento do Dom João e dessa corte toda querer ficar aqui, gostar do Brasil. Inclusive é um termo que vai ter uma pergunta, uma atividade aí, na atividade para vocês responderem, que é essa interiorização da metrópole, tá bom? É esse desejo dessa corte continuar no Brasil. Porém, vamos pensar nesses portugueses que ficaram em Portugal, certo? Porque quando o Dom João fugiu para cá, ele veio escoltado pela marinha inglesa, porque eles tinham quebrado esse bloqueio, estavam do lado da Inglaterra contra a França, a marinha inglesa protegeu eles e, posteriormente, as forças militares da Inglaterra que ficaram em Portugal. Então, Portugal estava sitiado pelas forças inglesas. E os portugueses que moravam lá não estavam gostando dessa história. A família real portuguesa estava vivendo aqui no bom e no melhor, e eles lá vivendo na miséria, na precariedade, sofrendo com essa imposição militar, sofrendo com a questão das crises que aconteciam. Então, eles se revoltaram e exigiram a volta do príncipe regente para lá, do Dom João. Dom João, que não era bobo nem nada, como eu já disse, o que ele fez? Ele deixou o filho dele, Dom Pedro, aqui, para continuar com esse domínio da família da família real aqui no Brasil e voltou para lá. Só que essas reivindicações continuaram também para que o Dom Pedro voltasse para Portugal, certo? E Dom Pedro estava numa sinuca de bico. Ou ele voltava para Portugal e o Brasil continuava sendo uma colônia portuguesa e ele ia se subjugar a esse desejo dos deputados e das pessoas de Portugal, ou ele ficava aqui e se tornava príncipe, se tornava rei, Dom Pedro I, que foi o que aconteceu. E a história nos conta do grito do Ipiranga, né? No dia 7 de setembro, agora semana que vem a gente vai comemorar o 7 de setembro, ele nas margens do Ipiranga ele resolveu dizer não,
aqui é o Brasil e eu vou ser rei daqui, e a nação brasileira é uma nação soberana, independência ou morte, como ficou conhecido o grito do Ipiranga, né? E essa é uma breve história, uma breve explanação sobre a atividade dessa semana. Quero deixar um lembretezinho para vocês. A gente já fez outras atividades nas semanas anteriores e tem muita gente que está me devendo ainda. Tem gente que está devendo ainda atividade diagnóstica, que eram aquelas atividades lá da Secretaria da Educação, antes da gente começar a fazer todas essas atividades aqui pelo Classroom. Eu preciso que vocês me encaminhem essas atividades, mesmo as atividades que já foram feitas depois que a gente começou a trabalhar nessa nova plataforma, porque eu preciso fechar as médias e tem muita gente sem nota. Tem muita gente com nota baixa, então a atividade é fácil, tá? Eu estou dando uma chance bem bacana para vocês, quem tem nota baixa, se recuperar. Caprichem e uma boa semana a todos e até a próxima.